Veredas irmãs, amados irmãos, hoje Nosso Senhor no Santo Evangelho nos fala uma coisa muito interessante, de que os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. E por isso nós devemos ter só uma direção, ser mais espertos do que os filhos das trevas. Se eles têm as suas armadilhas, as suas astúcias, as suas seduções, nós que somos filhos de Deus, não filhos das trevas, nós devemos também ter esta esperteza, de ler no nosso coração aquilo que é bom para nós e aquilo que é armadilha do mundo. Isso é importante para nós. Às vezes a gente nem percebe, mas quantas armadilhas, às vezes nos ambientes das mídias, da internet, do celular, às vezes das próprias pessoas. Existe uma propaganda, uma enganação. Às vezes aquela voz, por meio de um cartaz, por meio de uma imagem, por meio de um filme. Às vezes aquela voz bate em nosso coração: venha para cá que você vai ser feliz, que você vai ser livre, que tudo vai acabar, seu sofrimento vai acabar, vai ser tudo uma beleza. Mas, irmãos, isso é a esperteza dos filhos das trevas. Quando você começa a provar daquilo que o mundo oferece, o que resta para você depois é somente a decepção, a frustração, o peso da consciência, aquela indignação do coração, porque você começa a buscar uma vida que não tem sentido. Por isso nós devemos ser espertos, atentos. É como aquele cachorrinho vira-lata que está sempre com a orelhinha em pé, assim, atento a tudo, escuta tudo, percebe tudo, qualquer sinal ele já late. Nós devemos ter essa percepção em nosso coração, porque o mundo quer nos enganar. São Paulo hoje fala das tentações da carne. Aquele que vive pela carne, ele morrerá, não vai ter vida. Mas aquele que vive no Espírito de Deus, ele viverá eternamente. E quantas armadilhas hoje existem, por meio das tentações da carne. Nós sabemos que a nossa carne é boa, o corpo do ser humano é bom. Foi Deus que criou. O ser humano só é completo corpo e alma. Tanto é que nós cremos no dogma da ressurreição final. A ressurreição é isso que vamos ter no futuro. A nossa alma se unirá novamente ao corpo. E o ser humano só é completo assim, corpo e alma. Por isso que o nosso corpo tem uma elegância especial, tem uma dignidade, e não pode ser banalizado. É importante sim a gente cuidar do nosso corpo, os exercícios físicos, cuidar até da beleza, talvez as mulheres tenham mais isso, cuidar do nosso corpo, e por isso mesmo que a gente não pode banalizar o nosso corpo. Aí vem as armadilhas do mundo. É aquele princípio que a gente escuta muito hoje: meu corpo, minhas regras. E aí tudo vale, não tem porteira, tudo pode. Isso pode trazer um grande mal para a nossa vida, se a gente não entende o sentido do nosso corpo e o sentido da nossa alma. Quantas propagandas. Hoje, infelizmente, a indústria pornográfica, os cartazes, as pessoas nas ruas, às vezes as postagens das pessoas desce tanto ao nível, um nível tão baixo, a pessoa que se banaliza, como que vai fazendo uma feirinha com o seu corpo. Não, amados irmãos, o nosso corpo tem uma dignidade especial, tem uma beleza especial. Em primeiro lugar, o nosso corpo é de Deus, ele pertence a Deus, tem um sentido o nosso corpo aqui na terra. O seu corpo é para a sua esposa, o seu corpo é para o seu esposo, se você tem um namorado, uma namorada. Portanto, ter cuidado com essas armadilhas da carne. Algumas moças, por exemplo, aqui, claro, uma paróquia muito piedosa e muito boa, mas às vezes a gente vê um namoro tão indecente, às vezes as moças ficam encantadas: nossa, eu consegui seduzir ele, o meu corpo, a mim. Mas às vezes é tão indecente o namoro que ela está dando oportunidade para aquele rapaz ter mais tentações com outras moças, porque se ele vive só no prazer, certamente depois que ele saiu da casa da namorada, ele já vai começar a sentir
não é, tentações com outras mulheres, com outras moças, e aí vem outras imaginações, e aí vem outras possibilidades, e aí vem tantas coisas, tudo porque a pessoa não entende que o seu corpo deve ser protegido, deve ser guardado, deve ser cuidado, deve ser colocado no lugar certo. É evidente que o corpo é bom, não é? A carne é boa, não é? A pessoa quando vai abraçar um namoro, por exemplo, em primeiro lugar é o corpo. A pessoa, nossa, gostei daquela moça, daquele cabelo, daqueles olhos, gostei daquele rapaz, ele é assim, ele é alto, ele é baixo, ele é forte. Esta é a primeira impressão, mas não pode ficar só nisso, porque senão a gente vai abraçando essas propagandas da carne, e aí vem a confusão, né? Aquele que vive pela carne morrerá. Ele morre, ele vai morrendo espiritualmente, depois, quem sabe, no final da vida, o namoro depois vai dando errado, e talvez depois do matrimônio se vive só pelo prazer, vai começar outras tentações, outras situações, porque valorizou muito as obras da carne e não buscou viver pelo Espírito. É isso que Deus pede de nós hoje. Nós devemos viver pelo Espírito de Deus. Somos filhos de Deus, nós não estamos aqui para vivermos escravos da carne, somos filhos. Como é feliz uma alma que vive, não é, que entende a dignidade da sua alma, do seu próprio corpo, que tem um equilíbrio na vida afetiva. Essa pessoa vive livre, ela vive contente, ela vive com aquela paz interior. Isso é o mais importante, viver pelo Espírito de Deus, porque somos filhos de Deus. E daí uma necessidade da nossa alma comandar o nosso corpo, e não o contrário. Mas a gente tem que ser, nós temos uma natureza racional, não como os animaizinhos irracionais, que vai dando tudo que a natureza pede, ou age somente por um instinto, mas nós temos uma inteligência, uma vontade de equilibrar as coisas. Puxa, eu não posso viver uma vida suja, talvez virtualmente, talvez, não é, pelo prazer excessivo e desregrado, naquilo que tudo acha que pode. Não, eu tenho uma inteligência, eu sou filho de Deus. Isso é para os pagãos, é para os filhos das trevas, mas para a gente entende a dignidade do nosso corpo, né? O meu corpo é para Deus, o meu corpo é para quem eu me casei, para viver dentro do matrimônio. Tudo tem limite, tudo tem as suas regras e disciplina. Portanto, vamos pedir esta intenção hoje no nosso coração, que possamos ter esse desejo de vivermos segundo o Espírito, de vivermos em Deus, de entender o sentido, né, do nosso corpo aqui na terra, e termos esta esperteza no coração de perceber aquilo que é armadilha, aquilo que nos faz baixo, aquilo que nos rebaixa, aquilo que nos leva às coisas mais absurdas aqui na terra, que possamos tirar isso da nossa vida, do nosso coração, para que possamos viver no equilíbrio certo. A virtude é isso, né, o equilíbrio do nosso coração, que Nossa Senhora Santo Antônio nos conceda. A gente pode pedir nessa Santa Missa hoje, possamos cada dia da nossa vida viver com o coração livre, com o coração posto em Deus, vivendo totalmente a dignidade do nosso